Bom dia, paz do Senhor para todos, louvado seja Deus. A continuação do vídeo aqui de ontem, eu vou mostrar para vocês aqui sobre o batismo e a crucificação do velho homem, na morte e na ressurreição de Cristo. Eu vou dar continuidade aqui. Ontem só foi 8 minutos de vídeo, se não me falha a memória, só que tiraram aí 1 minuto aí do meu vídeo aí ficou 7 minutos e 11 segundos. Vou dar continuação aqui. Lembrando a vocês aí que vai acompanhar esse vídeo aí, não é pregação, mas é um ensinamento. Espero que vocês acompanhem. Peço por favor que vocês tenham em mãos caneta, papel, poder estar anotando os livros, porque contém bases dentro da Bíblia, e vou estar passando algumas coisas aqui no vídeo aqui e vou estar postando diretamente para vocês pelo canal, tá bom? Vamos lá. Ontem postei um vídeo falando sobre o livro de Romanos do apóstolo Paulo. Já passei com algumas pessoas já visualizaram, já deram ok, e a gente vai continuar aqui. Falei algumas coisas sobre pregações, ensinamento, né? Nada contra para quem prega, nada contra para quem ensina. Simplesmente os ensinamentos de hoje, as pregações de hoje são simplesmente a base. É o básico. Essa que passou aqui foi minha esposa, tá? Mas não esquece não que o vídeo continua. É o básico que pregam, porque na realidade esse conhecimento que eu vou passar para vocês aqui ainda não chegaram ainda no entendimento de todos. Por isso que o estudo de sexta-feira que fizemos, que a gente faz na nossa igreja, é muito forte. Então assim, nem todos têm ainda essa revelação, esse discernimento. Então assim, Romanos capítulo 6, verso 6, como eu disse para vocês aí ontem, está dando a base central da crucificação do velho homem que foi desfeito na cruz. Ou seja, o corpo do pecado que adquirimos de Adão, Jesus desfez na cruz, na sua morte e ressurreição. E sobre o seu sangue toda a humanidade foi lavada do pecado genético. Eu vou repassar para vocês aqui. Vou repassar aqui Romanos 6,6. Por gentileza, se você estiver acompanhando, abra sua Bíblia comigo aí, Romanos 6,6. Eu vou estar repassando para vocês aí o que eu já dei para vocês anteriormente aí no vídeo de ontem, né? Romanos 6,6. Romanos 6,6. Só para vocês, só para capturar legal, para mim poder estar em outras bases bíblicas e mostrar a vocês como que esse pecado ele entrou e reinou, e como ele foi tirado. Eu já tenho dado esse ensinamento para vocês nos outros vídeos anteriores, mas esse aqui é mais forte, que eu falo sobre o batismo. Romanos 6,6 está escrito assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Ou seja, já foi desfeito. Não vai ser desfeito, já foi desfeito. A fim de que não servimos mais o pecado. Então aqui, a base central é essa daqui. Então a gente vai entender que quando a gente fala que o pecado saiu, muitas pessoas estão se confundindo. Porque na realidade a Bíblia, ela tem um conteúdo de 2 pecados. É o pecado de Adão, que entrou na humanidade através da genética, e o pecado prático que Jesus não tirou. Aí é eu e você que não devemos praticar e devemos andar em santidade com ele. A gente vai ver como Deus, através do erro de Adão, como é pregado aí nos dias de hoje, como Deus ele sentenciou a raça humana, dizendo que a terra era maldita por causa de Adão. Abra comigo aí, é por isso que eu estou falando para vocês ter papel e caneta em mãos aí, que a gente vai dar bases bíblicas aí, e vocês têm que pegar essas bases, que é muito importante.
é muito importante. Não é pregação, isso aqui é um ensinamento, é tipo um mini estudo que eu estou fazendo pelo canal, para vocês acompanhar aí, para vocês ficarem mais fixados aí o que é realmente o pecado genético, o pecado prático, aquilo que Jesus veio fazer e aquilo que Jesus não veio fazer, veio tirar e que não veio tirar. Amém? Vamos lá, abra comigo em Gênesis capítulo 3. Abra comigo aí, estou aqui com a Bíblia aqui já. Abra comigo em Gênesis capítulo 3, vou acompanhando aí para você ter uma noção. Gênesis capítulo 3, verso 17. Por favor, se você estiver acompanhando aí, só pegar o papel que eu só anotar somente só o livro, capítulos e versículos que eu vou dar a explicação. Gênesis capítulo 3, verso 17, que a gente vai ver aqui como Deus ele sentenciou a raça humana por causa desse pecado. Gênesis capítulo 3, verso 17, está escrito assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita. Vê quando Deus fala não comerás dela, tem uma vírgula aqui. Aí Deus continua falando com Adão: maldita é a terra por causa de ti. Ponto e vírgula. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Então aqui então até no outro momento Deus ele não sentenciou o homem, porque o homem ainda andava em santidade com Deus. Claro, se eu perguntar a vocês aqui, diante desse vídeo que vai ser postado, vai para redes sociais, claro, se eu perguntar a vocês aqui, se algum de vocês aí que está me assistindo aí, se eu perguntar se vocês são pecador, vocês vão falar de uma boca só e todo mundo vai dizer que é. Por quê? Porque o que foi nos ensinado, foi ensinado errado. Se a gente for ver Gênesis, até Jesus, a raça humana tinha um título de pecador pela genética. Então foi a genética de Adão, foi a transmissão de Adão que entrou na humanidade porque ele desobedeceu. Aí muitos pregam dizendo o seguinte: foi pela desobediência que entrou o pecado. Não, Adão desobedeceu a Deus e por causa de Adão toda a raça humana foi feito pecadores. Tá, vamos lá. Se toda a raça humana foi feita pecadores por causa de Adão, nem todos que tinham a genética de Adão, mas nem todos desobedeceram a Adão. A gente vai ver alguns homens na Bíblia que tinham a genética de Adão, mas andava com Deus. Vamos botar um exemplo: Enoque, por ele ter a genética adâmica, ou seja, o pecado adâmico, que veio de Adão, ele não se corrompeu e andou 300 anos com Deus. Então a gente vai entender que quem desobedeceu foi Adão, não foi a raça humana. Então, todos que tinham a genética de Adão, mas nem todos desobedeceram, nem todos pecaram, nem todos praticaram, permaneceram fiel constantemente com Deus. Tu vê que Noé, o que Deus vai falar? Noé, o que a Bíblia vai dizer? Falando em outra língua. O que a Bíblia vai dizer? Que Noé andava com Deus. Não era Deus que andava com Noé. Então a gente vai entender que quando alguém andava com Deus, era sinal que ele era fiel a Deus e ele não praticava o pecado. E por uma dúvida aqui, que os estudos já estão comprovados, antes de Jesus vir já tinha salvação, tá, gente? Porque na realidade, quem andava com Deus, quem não era digno de andar por essa terra aqui, porque já tinha a perfeição com Deus, que andava com Deus, a santidade com Deus. Então Deus ele quebrava essa genética e ele era salvo pela obediência e por ele não praticar o pecado. Enoque andou 300 anos. Deus ele levou para si. Elias, ele andava com Deus. Então Deus o arrebatou.
porque não foi digno de andar mais nessa terra. Então, quer dizer, então, a gente vai entender que antes de Jesus vir, muito antes, já tinha salvação, mas quem se salvava, quem dava salvação não era Deus, quem se salvava era o homem, de não praticar o pecado. No Novo Testamento não é diferente, quero que vocês entendam isso, não é diferente. Quem nos salva hoje não é mais Jesus. A salvação hoje vem de mim e de você. A salvação vem de mim e de você. Por quê? Porque quem anda com Deus, ele não pratica a iniquidade. A realidade é essa. Porque o que Jesus veio fazer, daqui a pouco eu vou entrar nessa base aí, Jesus só veio tirar a genética do homem, porque o homem estava impuro, em pecado com Deus através de Adão. Então Jesus veio para tirar essa maldição, esse pecado dentro do homem, porque veio do sangue de Adão. Aí Romanos 11, se não fala a memória, 11 vai dizer que Jesus ele quebrou o zembuzeiro bravo e nos enxertou na seiva da oliveira. Quer dizer, nos enxertou nele. Aí João 15 vai completar que a gente foi enxertado na videira que é Jesus. Então, a gente vai entender que toda a humanidade está em Jesus. Mas Jesus não está em todos. Por quê? Porque todos reviveram em Jesus. Todos tiveram a santificação em Jesus. Tudo que estava morto através de Adão reviveram em Jesus. Então todos então estão em Jesus, porque hoje nós temos a base, a raiz, a genética, o sangue de Jesus. Temos que se entender isso. Então muitas das vezes as pregações hoje são erradas, porque vai dizer mesmo Jesus tendo sido morto para tirar esse pecado, mas a gente continua sendo pecador, e é mentira. Isso eu discordo, porque não está escrito isso na Bíblia. Porque esse pecado que a gente carregava era de Adão. Romanos 6,6 está dizendo bem claro: o velho homem foi crucificado com ele na cruz para que o corpo do pecado seja desfeito. A gente não temos mais o corpo do pecado que era do velho Adão. Então temos que se entender isso. E vai dar muitas bases. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João vai dizer que no dia seguinte viu o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Então João está dizendo bem claro que não é o pecado prático que Jesus veio tirar. Jesus veio tirar esse pecado que assolava o homem, que não tinha mais salvação com Deus. Ou seja, a gente não tinha mais o céu ao nosso favor, porque através de Adão o céu foi fechado para o homem. Através de Jesus, a gente vemos de volta o céu através da morte e ressurreição de Cristo. Então a gente temos que se entender que a raça humana foi sentenciada através do pecado de Adão. Quer ver uma coisa? Abra comigo aí em Gálatas, para você entender como vê essa sentença. Vamos lá. Gálatas capítulo 3, acompanhe comigo aí na Bíblia. Gálatas capítulo 3, verso 22, somente o verso 22. Acompanha aí, louvado seja Deus. Gálatas capítulo 3, verso 22, está escrito assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então a gente vai ver que Deus, ele encerrou toda a humanidade debaixo do pecado, por causa do pecado de Adão. Não foi por causa da desobediência. Entenda isso, que quem desobedeceu foi Adão, não foi nós. E nem muitos desobedeceram tendo a genética, e muitos andaram com Deus, como eu já falei aqui. Então a gente vai ver que toda a Escritura foi encerrada debaixo do pecado, e felizmente, através do erro do homem, toda a humanidade sofreu danos. Então assim, aí a gente vai ver que quando Jesus ele está na cruz, quando ele dá o brado, dizendo: Pai, tuas mãos, meu espírito já está consumado, ou seja, já está pago a dívida, a gente vai ver que a Bíblia é bem clara em dizer que o véu do templo foi rasgado. Mas foi rasgado por causa de quê? Não é porque do Antigo Testamento que ninguém podia entrar no santuário santo. Não, esse véu que foi rasgado
Eliseu que foi radical para a gente ter acesso de novo ao Pai, ao céu. Porque pelo o erro de Adão, a gente não tinha mais acesso ao céu. A gente não tinha mais comunhão com o Pai. A gente não tinha mais comunhão com Deus. A gente não tinha paz com Deus. Ou seja, Deus estava em guerra com o homem. Então Jesus veio, tirou, arrancou esse mal, esse pecado, essa sentença, e a gente vemos novamente paz com Deus. A gente fomos feitos filho de Deus através da morte e ressurreição de Cristo. Então hoje a gente somos uma nova criatura porque revivemos em Cristo, nascemos com Cristo. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós fomos gerados por Ele outra vez. Então, muitas pregações, muitos não estão sabendo decifrar isso. Por quê? Porque eles realmente não querem examinar as Escrituras Sagradas. Aí eu faço uma pergunta a vocês, diante desse capítulo e versículo aqui. Se em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, está dizendo que nós fomos gerados por Cristo, que está escrito lá, 1 Pedro 1:3, 23 está escrito, Hebreus 5:5 está escrito, Tiago 1:30 está escrito isso também, que a gente fomos gerados por Ele. Aí a gente vai ter um raciocínio, se a gente fomos gerados por Ele, é sinal que a gente fomos gerados pelo primeiro pai, que foi Adão. Adão foi criado por Deus. A gente fomos gerados por Adão. Que coisa inédita, que coisa tremenda que nós vimos na Bíblia, estudamos e entendemos. Se a gente fomos nascido de Adão, a gente fomos nascido com o corpo do pecado. Sim ou não? Sim, nós fomos nascidos com o corpo do pecado, porque foi ele que desobedeceu a Deus. Então nós tivemos esse título de pecador por causa do pecado genético. Agora, se nós fomos nascidos de Cristo, aí já não pertence mais, o pecado está dentro de nós. Porque se a gente foi nascido de Cristo, hoje nós não temos mais o sangue de Adão e nem a genética de Adão. Entenda isso. A gente hoje temos o sangue de Cristo, a genética de Cristo e a entidade de Cristo, a identificação de Cristo. É por isso que 2 Coríntios 5:5, anote aí, vai dizer: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por que eis que tudo se fez novo? Porque nós viemos do pecado do velho homem. Aí Romanos 6,6 vai completar que o velho homem foi crucificado. Então a gente fomos batizados na cruz, na morte e ressurreição de Cristo, e esse corpo do pecado do velho Adão foi tirado e nós surgimos de novo através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nos dando vida. Então a gente temos que entender essa base, entendeu? Hoje quem peca não é porque veio mais de Adão. Eu quero que vocês entendam isso de uma vez por todas. A gente tá mostrando o que está escrito. É o que está escrito. Porque está escrito: aquele que comete a iniquidade está cometendo o pecado. Aquele que comete o pecado está cometendo a iniquidade. Está onde? Está onde, Presbítero Francisco? Vou te mostrar. Abra comigo aí em 1 João 3. Você vai ver o que é praticar. 1 João 3. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui o que está escrito para vocês. 1 João 3. 1 João 3. 1 João 3. Aqui, ó. 1 João 3, verso 4. Tá bem explicado, dizer que não é mais da genética. Agora quem pega porque está praticando. Não tem nada a ver mais com Adão. Aí é comigo e você. Não é algo que Deus vai tirar, Jesus vai tirar, não. Aí é eu e você que tem que deixar e não praticar o pecado. Vamos lá. 1 João 3, 4. Presta atenção que está escrito assim, ó: qualquer que comete, ou seja, pratica o pecado, também comete a iniquidade. Ou seja, pratica o pecado. Porque o pecado é iniquidade. Então a gente vai ver que essa base de João aqui não está falando mais da genética, está falando de prática, algo que Jesus não tirou, que aí é para mim você entender que a gente não tem que praticar. Esse negócio, Deus vai te livrar do pecado, Deus vai te livrar da tentação, Deus vai te... não vai te livrar. Hoje você que tem
que se livrar e não dar legalidade ao diabo, para que não seja tentado por ele. A realidade é essa. E tem outro versículo aqui. Aqui, ó, verso 5, só para complementar o complemento do verso 4, verso 5 de 1 João 3, verso 5. Isso aqui, ó, o complemento. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aqui tem um erro aqui gramatical, não é da Bíblia, é um erro gramatical, porque ele não veio tirar os nossos pecados. Então quem prega hoje para falar de pecado vai falar, não, Jesus veio para tirar nossos pecados. Jesus não veio para tirar os nossos pecados. Jesus veio para tirar um pecado só, que veio de Adão. Então a pregação que estão pregando hoje, estou dizendo, não, Jesus veio para tirar os nossos pecados. Tá bom, se Jesus veio para tirar os nossos pecados, então Jesus veio para tirar a prática, e a genética ficou? De maneira nenhuma. Jesus veio para tirar aquilo que assolava o homem, que tirou a comunhão do homem com Deus. Então Jesus veio para tirar esse pecado e nos dar uma nova vida com ele. Se a gente foi morto uma vez pela cruz com Cristo, a gente agora vive para Cristo, não vive mais para o pecado de Adão, a gente vive com Cristo. Aí o dever de pecar, de errar, é com você, não é com Deus. Deus não vai te livrar de você ser tentado. Você tem que fugir da tentação do diabo. Você não tem que dar na legalidade do diabo. Então a realidade, eu estou passando esse vídeo para vocês, mostrando para vocês que nós hoje somos livres. Nós era escravos do pecado que veio de Adão. Eu quero que vocês entendam isso. Essa é a segunda parte do vídeo de ontem, de sexta-feira, que eu gravei ontem à noite. Então a gente vai entender que nós não temos mais o velho homem que é Adão. Porque se nós fomos gerados pelo primeiro pai, que foi Adão, agora no Novo Testamento, nós fomos gerados por Cristo, nosso segundo pai por adoção, que nos fez co-herdeiro de Cristo. Tudo que Jesus herdou, a gente herdamos também. Quando a Bíblia vai dizer herdeiro de Deus, porque a gente herdou o céu outra vez. A gente vai herdar o céu outra vez, porque foi Ele que abriu o céu para que o homem tivesse comunhão com o Pai. Agora, quando fala co-herdeiro, é aquilo que Jesus adquiriu, nós adquirimos também. Por quê? Pelas Escrituras, Jesus era filho. Se Jesus era filho, nós somos irmão. Irmão herda tudo aquilo que o irmão tem, que o pai tem por herança para ele. Então a gente tem que se entender isso. Então assim, que Deus abençoe vocês. Eu vou estar aqui gravando mais vídeo, que nós devemos entender, irmão. Isso não vai parar por aqui, entendeu? Porque muitos estão pregando aqui sobre o pecado prático, e não é verdade. A gente temos que se entender que a base está em João capítulo 1, anota aí, João capítulo 1, verso 29. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a gente vai ver que esse pecado que Jesus veio tirar foi o pecado de Adão. O pecado de Adão que estava dentro do homem, que era uma raiz maligna. Então Jesus veio, quebrou essa maldição na cruz do Calvário, e a gente fomos feito nova criatura em Cristo Jesus. Deixe seus comentários, deixe seu like aí, compartilhe, comente, que é muito importante esse estudo para os nossos corações. Que Deus abençoe a todos nesta manhã, em nome de Jesus.